Tem certas frases que não deveriam ser ditas em voz alta. Certas provocações que carregam um peso que quem as solta nem sempre compreende completamente. Venham nos pegar é uma dessas frases. Palavras que ecoam, que reverberam, que ativam algo profundo e ancestral dentro de quem veste vermelho e preto. Quando você ouve isso, quando essas palavras chegam aos seus ouvidos como desafio público, algo muda. Não é raiva exatamente. É algo mais controlado, mais perigoso, mais inevitável. É o silêncio antes da tempestade, aquele momento onde o gigante que estava quieto abre os olhos devagar e percebe que foi provocado. E gigantes provocados não recuam, não ignoram, não esquecem. Eles simplesmente fazem o que nasceram para fazer. Mostrar porque são gigantes. O Flamengo não precisa gritar de volta quando é desafiado. O Flamengo simplesmente vai lá e mostra vai lá e pega. Vai lá e lembra a todos porque certas provocações são convites para o próprio desastre de quem as faz. E a nação? A nação apenas observa, com aquele sorriso de quem já sabe como essa história termina, porque já viu esse filme antes, já sentiu esse arrepio, já viveu essa confirmação de que duvidar do Flamengo é a pior estratégia que alguém pode adotar. Se você viveu esse sentimento de resposta, de desafio aceito pela alma rubro-negra, de orgulho ferido que se transforma em combustível puro, se inscreve agora porque esse vídeo é para quem sente o Flamengo por dentro, para quem entende que certas palavras não ficam no ar, elas descem e viram história. Deixa o like se você reconhece essa identidade guerreira que corre nas veias de todos nós. Provocar o Flamengo é mais que uma estratégia psicológica mal calculada. É mexer com algo que transcende o futebol e entra no território da identidade coletiva, da memória histórica, do orgulho que foi construído não em anos, mas em gerações. Quando alguém diz venham nos pegar, não está apenas desafiando 11 jogadores em campo, está cutucando milhões de corações que carregam décadas de superação, de viradas impossíveis, de títulos conquistados exatamente quando todos diziam que não conseguiríamos. Está mexendo com o DNA de um clube que nasceu do fogo, que cresceu na adversidade, que se forjou em momentos onde todos os prognósticos diziam impossível, e a nação respondeu com assistam. Há algo na cultura flamenguista que interpreta dúvida como desafio, desafio como oportunidade, oportunidade como destino, manifesto. Não é arrogância menos. É experiência acumulada de tantas vezes que subestimaram nossa capacidade. E nós respondemos não com palavras, mas com troféus. Não com discursos, mas com domínio absoluto quando mais importava. A frase venham nos pegar carrega um peso simbólico imenso porque representa tudo que o flamenguista já ouviu ao longo da vida. Vocês não vão ganhar dessa vez. Esse time adversário é favorito. A história não está do lado de vocês. E toda vez, absolutamente toda vez a resposta foi a mesma. Ir lá e provar que estavam errados. Não de forma barulhenta, não com provocação de volta, mas com aquela postura silenciosa e mortal de quem simplesmente faz o trabalho. Porque o Flamengo aprendeu cedo que palavras são baratas, que provocações são vazias, mas que títulos, conquistas, momentos de glória gravados na memória coletiva, menos esses sim são eternos. E quando você tem história de verdade, quando carrega peso real, você não precisa responder provocações verbalmente. Você apenas aparece no dia marcado, cumpre seu papel e deixa que os fatos falem por você. E os fatos sempre falam mais alto que qualquer frase de efeito. Há também um elemento psicológico interessante em como a nação recebe essas provocações, não com raiva descontrolada, mas com propósito renovado. É quase como se cada desafio público servisse de lembrete do que somos do ano vemos, de quantas vezes já fomos dados como acabados e voltamos mais fortes. A provocação não enfraquece e fortalece, não desestabiliza menos, organiza, não intimida menos motiva. E isso acontece porque o flamenguista carrega dentro de si uma biblioteca inteira de memórias onde ele era o azarão, onde diziam que não daria, onde provocaram, e ele respondeu de forma devastadora. Então quando ouve venham nos pegar, ele não ouve ameaça, ele ouve convite. Convite para mais um capítulo dessa história interminável de superação e resposta, mais uma oportunidade de provar que grandeza não é acidente, é identidade permanente que se manifesta especialmente quando é questionada. Quando foi a primeira vez que você sentiu o Flamengo responder dentro de você? Aquele momento onde a provocação virou combustível e você soube, antes mesmo do resultado, que íamos calar todo mundo? Tem uma dignidade especial em responder sem gritar, em aceitar o desafio sem fazer alarde, sem contra-provocação, sem precisar rebaixar-se ao nível de quem tentou te diminuir. O Flamengo aprendeu ao longo de sua história que grandeza verdadeira não precisa de palavras. Precisa apenas de presença, de competência, de capacidade de aparecer no momento decisivo e fazer exatamente o que precisa ser feito. Enquanto outros falam, o Flamengo joga. Enquanto outros provocam, o Flamengo treina. Enquanto outros alimentam narrativas nas redes sociais,
O Flamengo está focado no único lugar onde realmente importa dentro das quatro linhas, diante de milhões de testemunhas, onde não há espaço para narrativa artificial, apenas para futebol real, com consequências reais. E essa postura, esse silêncio eloquente que antecede respostas avassaladoras, é parte fundamental do que significa vestir essa camisa. Não somos clube de discurso, somos clube de entrega. O peso da camisa do Flamengo não está bordado no tecido. Está carregado nas costas de quem a veste, na memória de todos os que vieram antes, na expectativa de todos que vêm depois. Quando um jogador entra em campo com um manto sagrado, ele carrega mais que responsabilidade tática ou técnica. Carrega identidade de milhões, esperança de gerações, legado que foi construído título por título, momento mágico por momento mágico. E quando esse jogador escuta uma provocação como venham nos pegar, ele não precisa de treinador gritando, não precisa de discurso motivacional na concentração. Ele já sabe, já sente, já entende que aquele jogo não é apenas mais um menos. É a oportunidade de adicionar seu nome à lista de heróis que responderam quando foram chamados, que calaram críticos através da única forma que realmente vale, sendo melhores, jogando melhor, vencendo de forma incontestável. A diferença entre falar e fazer é abissal. Qualquer um pode soltar frase de efeito, criar hashtag, provocar rival em entrevista coletiva. Mas fazer menos aparecer no dia D sob pressão máxima diante de expectativa gigantesca e entregar resultado que cala todas as bocas, isso é privilégio de poucos. E o Flamengo está nesse grupo seleto, não por acaso, não por sorte, mas por construção histórica consistente de cultura vencedora que se mantém geração após geração. Quando você olha para os momentos mais importantes da história recente do clube, você não vê exatamente explosões emocionais descontroladas ou discursos inflamados pré-jogo. Você vê concentração, você vê foco, você vê time que entra em campo sabendo exatamente o que precisa fazer, e tendo confiança absoluta de que tem capacidade de fazer. Essa confiança não é arrogância menos. É consciência de competência. É memória muscular de tantas vitórias em momentos decisivos que vencer sob pressão deixou de ser evento extraordinário e virou rotina esperada. E tem algo mais. A resposta do Flamengo nunca é apenas vitória simples. É dominação. É goleada. É não deixar dúvida alguma de quem é superior. Porque quando você é provocado publicamente, quando alguém tem a audácia de dizer venham nos pegar, responder com vitória mínima não basta, é preciso responder de forma que a lição fique clara, que todos entendam que aquela provocação foi erro estratégico catastrófico, que duvidar do Flamengo não é tática inteligente, mas sim convite para humilhação pública. E a nação sabe disso. Sabe que quando o time é desafiado dessa forma, a resposta vem não apenas como vitória, mas como demonstração de poder, como aula de futebol, como afirmação definitiva de hierarquia. Não é crueldade, é apenas clareza. É apenas o gigante mostrando que estava quieto por escolha, não por incapacidade. Que momento da história você considera a maior resposta do Flamengo dentro de campo? Aquele jogo onde todo mundo duvidou e nós simplesmente esmagamos qualquer questionamento? Comente. Quando alguém provoca o Flamengo, essa pessoa não está apenas desafiando um clube de futebol. Está cutucando uma entidade coletiva de dezenas de milhões de pessoas espalhadas por continentes diferentes, classes sociais diferentes, idades diferentes, mas todas unidas por algo mais forte que qualquer diferença: identidade rubro-negra. E essa entidade reage, não de forma desorganizada ou caótica, mas como organismo vivo que sente a provocação em cada célula e responde com movimento coordenado, com propósito unificado, com força que vem da união de milhões de corações batendo no mesmo ritmo. As ruas mudam, a cidade muda, o clima muda. Você sente isso no ar, dias antes do jogo decisivo, menos aquela eletricidade, aquela tensão produtiva, aquela certeza coletiva de que algo importante vai acontecer, e que quando acontecer vamos estar lá, todos juntos, vivendo o momento como nação unida que não aceita subestimação, que não tolera dúvida sobre sua capacidade de resposta. A beleza desse movimento coletivo está na sua diversidade, mantendo unidade. O empresário no camarote e o trabalhador na geral estão sentindo exatamente a mesma coisa quando ouvem a provocação. A criança que está vivendo sua primeira grande decisão e o avô que já viu dezenas delas compartilham a mesma chama de propósito. O flamenguista no Rio e o flamenguista em Portugal, no Japão, nos Estados Unidos, todos acordam no dia do jogo com o mesmo aperto no peito, a mesma certeza de que não é apenas partida de futebol, mas afirmação de identidade, resposta coletiva a quem teve coragem de duvidar. E quando finalmente a resposta vem, quando o placar confirma o que todos já sabiam, a explosão de alegria não é individual, é tsunami emocional que varre o planeta, conectando instantaneamente todos que carregam vermelho e preto no coração, todos que entenderam que aquela vitória não foi apenas resultado esportivo,
mas validação de identidade coletiva. Tem algo profundamente transcendente em perceber que você não está sozinho no que sente. Quando o Flamengo é provocado e você sente aquele fogo acender dentro de você, quando você sente necessidade quase física de ver a resposta acontecer. Você não está tendo experiência única, menos está compartilhando sentimento com milhões, e essa comunhão através da provocação respondida, através do desafio aceito e superado, cria laços que transcendem futebol e entram no território do pertencimento humano fundamental. Não somos apenas torcedores do mesmo time, somos membros de uma nação emocional que existe além de fronteiras geográficas, que se comunica através de símbolos e memórias compartilhadas, que se fortalece exatamente nos momentos onde é testada. Mexer com o Flamengo não é mexer com instituição abstrata menos. É mexer com milhões de pessoas reais, cujas vidas são marcadas por momentos onde esse clube respondeu quando foi chamado, onde essa camisa pesou mais que qualquer adversidade. E talvez seja isso que quem provoca não entende completamente. Não percebe que não está apenas cutucando time de futebol ou dirigentes de clube. Está acordando algo muito maior, muito mais profundo, muito mais poderoso. Está acordando memória coletiva de nação inteira que aprendeu através de décadas que duvidar dela é erro fatal. Está ativando identidade forjada em fogo, temperada em adversidade, consolidada em glória repetida tantas vezes que virou expectativa natural. Está chamando para o ringue não um adversário despreparado, mas gigante que já venceu essa luta dezenas de vezes, que já sabe todos os movimentos, que já provou vezes demais que quando é desafiado, ele não apenas aceita menos, ele domina, ele esmaga, ele não deixa dúvida alguma sobre quem é superior. E a nação apenas assiste, com aquele sorriso de quem já sabia como ia terminar, porque conhece sua própria história, porque carrega sua própria força, porque nunca, jamais, subestima o poder de resposta do clube que escolheu amar. O que mais mexe com você quando provocam o Flamengo? O orgulho da história construída, a identidade que você carrega, ou a certeza de que vamos responder? Comenta. O Flamengo não precisa procurar provocação. Não precisa criar rivalidade artificial ou alimentar narrativas de desafio para se motivar. O clube simplesmente existe na sua grandeza natural, fazendo o que sempre fez. Jogar futebol no mais alto nível, conquistar títulos importantes, construir legado que atravessa gerações, mas quando é chamado, quando alguém tem a ousadia de dizer, venham nos pegar, aí sim algo especial acontece. Não porque o Flamengo precise desse combustível adicional, mas porque a resposta se torna não apenas vitória esportiva, mas afirmação simbólica, não apenas resultado, mas declaração definitiva de hierarquia. E toda vez, absolutamente toda vez que isso acontece, o desfecho é o mesmo. O gigante atende ao chamado, faz o que precisa fazer, e deixa claro por que certas provocações são convites para o próprio desastre de quem as faz. Venham nos pegar, virou, fomos lá e pegamos. Simples assim. Sem drama desnecessário, sem precisar de narrativa rebuscada, sem complicação. Alguém desafiou, nós aceitamos, nós vencemos, nós provamos mais uma vez que duvidar do Flamengo é a estratégia terrível que resulta, inevitavelmente, em humilhação pública de quem duvidou. E a beleza disso está na simplicidade, na clareza, na forma direta como a história se desenrola. Provocação feita, desafio aceito, resposta entregue, silêncio constrangedor de quem percebeu tarde demais, que cutucou o gigante errado. Não existe topo da montanha quando o Flamengo decide escalar. Não existe desafio grande demais quando a nação está unida. Não existe provocação que fique sem resposta quando você mexe com um clube que tem história, identidade e capacidade de fazer no campo U, que outros só conseguem fazer em palavras. E nós, a nação, apenas observamos com aquele orgulho silencioso de quem já sabia. Já sabíamos que iam provocar. Já sabíamos que íamos responder. Já sabíamos como terminaria porque já vimos esse filme tantas vezes que decoramos cada cena. A única surpresa é que ainda existem pessoas dispostas a cometer o mesmo erro, a acreditar que dessa vez será diferente, a pensar que provocar o Flamengo é tática inteligente quando toda a história recente prova exatamente o contrário. Mas talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor que continuem duvidando, que continuem provocando, que continuem dando ao clube oportunidades de reafirmar sua grandeza de forma cada vez mais enfática, porque cada resposta adiciona camada ao legado. Cada vitória após provocação fortalece a identidade. Cada vez que calamos os críticos através de futebol superior, consolida a certeza de que somos exatamente o que sempre dissemos ser: gigantes. E gigantes não fogem de desafios, eles simplesmente os atendem e lembram a todos por que são gigantes. Se essa história te atravessou de alguma forma, se você sentiu esse orgulho fervendo no peito enquanto ouvia, se você lembrou de algum momento específico onde o Flamengo foi provocado e respondeu de forma devastadora, se inscreve no canal, deixa o like,
para que mais rubro-negros encontrem esse espaço onde celebramos não apenas vitórias, mas identidade. Não apenas títulos, mas pertencimento. E conta aqui nos comentários a sua lembrança favorita desse sentimento de resposta, esse momento onde você soube, antes do apito final, que íamos calar todo mundo. Esse canal é para quem sente o Flamengo não só nos olhos menos, mas no peito, nas veias, na alma. Somos nação de gigantes, e gigantes provocados não recuam. Eles simplesmente vão lá e pegam